Olá, eu sou o Giovanni e bem-vindo ao meu canal. Aqui te darei dicas de informática, mas os conceitos, vou passar os conceitos para você solucionar algum problema ou para você evitar algum problema. Não vou passar tutorial, passo a passo, vai ser muito difícil eu fazer isso, porque existem excelentes tutoriais, excelentes passo a passo que o pessoal faz aqui no YouTube. Então, vamos prestigiá-los, né, esse trabalho. Dá trabalho fazer esses tutoriais. Eu vou passar aqui o pensamento, né, e hoje eu vou começar a ter, né, uma coluninha de boas práticas. Então hoje eu vou falar de uma boa prática que é baseada em novos usuários, de você ter outros usuários além do usuário padrão. Quando você compra uma máquina nova, ou configura uma máquina do zero, formata e começa ela, com Windows, ele cria um usuário padrão que você vai usar. Esse usuário, ele tem nível administrador. Então ele tem acesso a todas as áreas do sistema. De uma forma básica, você pode criar um segundo usuário e o Windows vai te dar a opção de você, num novo usuário, você pode colocar ele como administrador ou como usuário padrão. Existem outros níveis de usuário, mas no caminho mais simples do Windows você cria nessas duas formas. A boa prática é crie um usuário adicional com nível usuário padrão e acrescente mais um usuário de backup nível administrador. Então você acabou de configurar a sua máquina e você vai ter 3 usuários. O seu usuário padrão, o seu usuário de backup, administrador também, e um usuário visitante. Vamos falar visitante, porque usuário fica estranho, né? Então vou começar a falar usuário visitante. Por que isso? Pelo fato de que o Windows, a partir da versão XP, alguns anos atrás, ele herdou dos Windows feitos para servidores a capacidade de todo o arquivo salvo no disco ter proprietário. Quando você cria um usuário nível visitante, um usuário com poucos direitos, poucos privilégios, você está cercando ele. Ele não vai conseguir salvar arquivos em determinadas áreas do HD, ele não vai conseguir instalar nada. Para você instalar algo, ele vai pedir uma senha de administrador. Então isso é interessante para quando você tem crianças, outras pessoas que usam a sua máquina. Você não deixa ela usar o seu usuário. Ela vai e usa esse usuário de visitante que você criou. Então você está dando uma segurança para o seu computador, uma segurança para os seus arquivos. Isso no caso de você ter uma outra pessoa, um filho, que acessa a sua máquina. Então é uma forma de você ter um controle melhor também sobre isso. E se você tem maus hábitos e anda por sites que você pode danificar, né, pode pegar vírus ou esses sites podem acabar danificando a sua máquina, também é interessante você sair do seu usuário e ir para esse usuário, que ele é mais limitado. Se houver um tipo de estrago, ele pode ficar retido dentro do usuário e não se espalhar pelo sistema. Não quer dizer que isso é uma solução que vai resolver todos os tipos de problema, mas com certeza é uma forma segura de você agir se você tem esses maus hábitos. Por que você ter um segundo usuário de backup com nível administrador? Recentemente, não foi só essa vez, um filho de um cliente que está estudando na Alemanha, a máquina dele parou de funcionar da seguinte forma: ele ligava, a máquina aparecia a tela de login, mas ele colocava usuário e senha e não aceitava de jeito nenhum. Ele falou que foi vírus, né? Então, a gente tentou de tudo, né? O que pôde ser feito através de WhatsApp, né? A gente com chamada de vídeo, essas coisas, não resolveu, não teve jeito nenhum. Se ele tivesse um segundo usuário administrador, ele teria essa alternativa de acessar usando esse outro usuário e essa outra senha. Porque provavelmente o que aconteceu ali foi que corrompeu
o perfil do usuário. O Windows ele tem um banco de dados chamado registro, onde fica todas as informações, é a espinha dorsal do Windows. Provavelmente corrompeu as informações do perfil do usuário que ele usava na máquina. Ele só tinha esse perfil, teve que formatar e começar do zero. E perdeu o que estava lá, né? Nesses casos de você perder acesso num tipo de situação como essa, o fato de você ter um backup vai te dar uma opção a mais de solução. Outras coisas que eu já vi acontecer. Eu já vi falhas do Office, que mesmo você entrando... qual é a primeira coisa que você pensa? Está dando problema, não tem jeito. Você pensa, vou desinstalar e vou reinstalar. Até os aplicativos permitem que você corrija ele, né? Então você vai entrar para desinstalar, ele pergunta, você não quer que seja só corrigida? Aí você coloca lá, corrige. Fiz isso, não dava certo. Desinstalei, instalei, não dava certo. Criei um segundo usuário, fui lá, rodei, funcionou. Então era perfil do usuário corrompido. Barra de menu que não funciona, que está sumindo e você não consegue, você segue tudo que é dica que tem na internet e não dá certo, muda de perfil do usuário, muda de usuário e a barra de menu volta a funcionar. Tudo isso por causa do registro, né? E as informações do perfil do usuário fica tudo salvo no registro. Então, quando você tem um problema na tua máquina que é persistente, você já desinstalou o programa, reinstalou, e o mesmo defeito continua, muito provavelmente é perfil do usuário corrompido. Então você muda de usuário, tenta de novo. Se funcionar no usuário novo, tá aí, você encontrou o problema. Tá? Isso é muito comum no Windows de acontecer. Corromper alguma coisa dentro do perfil do usuário e não tem jeito, não tem como resolver. Creio que seja isso. Né? Tentei ser o mais conciso possível e o mais abrangente ao mesmo tempo. Né? Então, vou lançar outros vídeos sobre boas práticas. Espero que eu tenha ajudado, que essa informação seja muito útil. Que Deus o abençoe e até a próxima.